Salve pessoal, tudo bem? Maravilha? Retornamos a essa geografia, essa matéria tão maravilhosa que salva vagas no vestibular aí, beleza? Bom, falamos sobre Guerra Fria, porém há grandes mudanças, não é? Nós tivemos um período importante da Guerra Fria com grandes acontecimentos. Lembra, a Guerra Fria, uma corrida armamentista, aeroespacial, o homem chegando no espaço, o homem chegando na Lua, por exemplo, não é isso? Então nós tivemos realmente um desenvolvimento extraordinário em tecnologia, aparecimento da terceira revolução industrial, revolução técnico-científica, a expansão de empresas industriais para o mundo, para o terceiro mundo, por exemplo, tá? Então quer dizer, nós temos aí realmente um marco do século XX, que foi a Guerra Fria. Porém, as coisas começam a mudar. Começa a mudar quando? Na década de 1980. A União Soviética já apresentava problemas gravíssimos econômicos, falta de produtos, correto? Desabastecimento. Então ela tinha um alto gasto no setor militar, então ela era uma potência militar, mas potência econômica realmente a deixava a desejar. Certo? Então eu mostrava o que? Sinais de fadiga essa União Soviética. Não conseguia mais ser uma potência nessa característica. Com isso, o que nós vamos ter? Em 1985 chega ao poder o Mikhail Gorbachev. Tá? O Gorbachev, vendo a situação da União Soviética, que já não era mais uma grande potência econômica, qual a ideia dele? De fazer alterações, mudanças no território, as chamadas reformas. Tá? Então ele estabelece a Glasnost, que é a ideia de uma transparência política, exemplo da liberdade, não é? Volta dos dissidentes políticos, e ao mesmo tempo estabelecer a perestroika, a reestruturação econômica, não é? Cortando gastos militares principalmente. Em cima disso ele vai sofrer até uma tentativa de golpe militar, certo? Mas que ele acaba se mantendo no poder. O país foi defendido pelo Boris Yeltsin, que é um dissidente que retorna, tá, ao país, por exemplo, e depois se tornar o próprio presidente da Rússia e assim por diante. Tá? Lá no comecinho dos anos 90, nós temos esse sério problema aí de tentativa de golpe militar. Mas ele faz a reestruturação, então, política e econômica. O problema é que a União Soviética é um país marcado por uma diversidade étnica muito grande e controlado por um governo autoritário. Então, de repente, você tem um governo que corta o poderio militar, tanto é que em 1989 ele retira as tropas da União Soviética. Então, isso já mostrava um certo enfraquecimento desse país como potência. Não é? De repente, eu tenho um governo autoritário, não é? Que talvez afirmasse que o governo, olha, nós estamos ganhando a guerra do Afeganistão, de repente volta essas tropas para o país, mostrando que não era essa a realidade. Né? Nós vamos ter em 1986 o acidente em Chernobyl, isso também vai arranhar essa imagem da União Soviética, não é? Quem assistiu o seriado aí, Chernobyl, viu que demorou para anunciar para o mundo o que estava acontecendo, então isso acaba acelerando os problemas da União Soviética, que poderia levar, logicamente vai levar ao seu fim, certo? Então são pontos importantes. E, ao mesmo tempo que ele corta gastos militares, ele começa a dar liberdade. Então isso vai levar o quê? Vai levar à ampliação de movimentos separatistas. Porém, antes da gente falar o final da União Soviética, nós temos que mostrar o seguinte: o enfraquecimento soviético na questão geopolítica internacional, na questão militar, tá, favorece movimentos pró-democracia, a redemocratização do leste europeu. Esse leste europeu nunca foi lá, olha, eu queria ser socialista, eu fiz uma revolução. Não. Na verdade, o leste europeu, os soviéticos foram tirando os nazistas e foram colocando governos autoritários socialistas no lugar. Daí a cortina de ferro, certo? Ninguém sabia o que estava acontecendo lá. De repente, esses caras começam a respirar um pouco de liberdade. Tá? Lembra que essa liberdade havia o primeiro suspiro, tá, na década de 50, na Hungria, em que as tropas do Pacto de Varsóvia, né, nós vamos ter uma intervenção, e o mais famoso em 1968, na Primavera de Praga, né, na República aí da Tchecoslováquia, em que há uma aspiração por liberdade e o Pacto de Varsóvia massacra. Vem aquela cena famosa não é, de um indivíduo controlando um comboio de tanques. Então, já pensava, já respirava um pouco dessa democracia. Com o enfraquecimento soviético, essa democracia vai explodir. Essa redemocratização começa na Polônia, pelo partido Solidariedade do Lech Walesa, e aí vai ser um efeito dominó, um país atrás do outro. Não é? Nós vamos ter a Romênia, que vai levar até o fuzilamento do ditador Ceausescu, Nicolae Ceausescu, e da sua esposa. Foram os momentos mais tensos
não é? Devido à grande repressão que ele fez contra sua população, acabou sendo julgado e condenado ao fuzilamento aí. Mas foi um efeito dominó, pessoal. E aí, nós podemos também citar a queda do Muro de Berlim em 1989, certo? De repente o povo vai lá e começa a derrubar o Muro de Berlim, amarretadas, vamos dizer assim, e a União Soviética falou, pera um pouquinho, ó, não é o Gorbachev, os alemães que decidem o seu futuro, certo? Quer dizer, quiseram derrubar o Muro de Berlim, derruba o Muro de Berlim, tá? E não deu, vai derrubar o Muro de Berlim, ficando um Berlim capitalista. Então, ó, você vê que já mostrava a União Soviética enfraquecida. Cadê o Pacto de Varsóvia? Cadê o poderio geopolítico soviético? Não é? E aí, com o final dessa Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, em 1990 nós temos a unificação alemã. Então agora a Alemanha não há mais Alemanha Oriental ou Ocidental, uma Alemanha capitalista. Isso é um ponto muito importante, tá? Então, isso mostra que algo estava mudando, de fato no mundo estava mudando o que, pessoal? A ordem mundial bipolar, uma nova ordem mundial multipolar. Adeus Guerra Fria. Década de 90, 1991, né? Finalzinho de 1991, fim da União Soviética. O que levou ao fim da União Soviética? Aquilo que eu falei antes, movimentos separatistas. De repente, Rússia, não é? Ucrânia, Belarus, tá? Resolvem deixar a União Soviética. Não conseguindo mais governar, não conseguindo mais realmente propor aí uma união de estados para manter no lugar da União Soviética, o Gorbachev renuncia e aí, né, praticamente é declarado o fim da União Soviética. No lugar da União Soviética surgem 15 novos países, certo? Desses 15 novos países, 12 formam a CEI, Comunidade de Estados Independentes, diferente da União Soviética, porque agora posso fazer parte se eu quiser, quer dizer, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa independência, certo? Que não havia na União Soviética, tá? E aí, 12 formam a CEI, praticamente um bloco econômico, entre aspas, um bloco econômico, tá? De comércio, mantendo a Rússia como grande centro. E os 3 que estão fora são as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que acabam ingressando depois na União Europeia em 2004 e acabam até adotando o euro, né? Nesse contexto aí importante, certo? Por que vão para a União Europeia? Medo da Rússia, essa Rússia toda poderosa, que começa a acordar depois com Vladimir Putin no final dos anos 90. Por enquanto essa Rússia ainda no início dos anos 90 ela é uma Rússia fraca, é uma Rússia em transição, é uma Rússia governada pelo Boris Yeltsin. Tá? Lembra que o leste europeu ou a Rússia também são países em transição, estão abandonando o socialismo e indo para o capitalismo, certo? Muito bem, então nós temos aí o fim da União Soviética. Mas 2 pontos nos chamam a atenção, pessoal. Primeiro, 1993, a Revolução de Veludo na antiga Tchecoslováquia, onde há separação pacífica do território, formando República Tcheca e República Eslováquia, tá? Enquanto foi pacífica na antiga Tchecoslováquia, na Iugoslávia a coisa foi feia, tá? A Iugoslávia, a união dos povos eslavos, certo? Foi governado pelo Marechal José Broz Tito, Marechal Tito, que fez parte dos partisãs, que eram esses guerrilheiros comunistas que vão lutar contra os nazistas, acabam realmente vencendo, certo? E o líder deles, que é o Marechal Tito, acaba assumindo o poder, estabelecendo uma ditadura ferrenha, certo? Quase nem muitas vezes obedecendo, aí vamos dizer, o próprio Stalin, um cara que conseguia até enfrentar o Stalin, né, devido à sua capacidade de governar, tá? Essa ditadura então vem até 1980. A Iugoslávia é formada por uma diversidade étnica e religiosa, correto? Então o Marechal Tito, o que ele estabeleceu? Um sistema presidencial rotativo. Ele era o poder central no país, tá? E abaixo dele você tinha presidentes rotativos, cada época era um croata, um sérvio, um bósnio, um macedônio e assim por diante, tá? Ele morre em 1980. Quem fica no poder? Os sérvios, certo? Os sérvios com o sonho de formar a grande Sérvia, de manter o poder sobre a totalidade da Iugoslávia. Porém, outros povos não estão felizes com isso. Quem dá o aval aos sérvios para governarem? Quem dá aval é a União Soviética, tudo bem? Lá nos anos 80, mesmo sendo enfraquecida, tá, por suas condições econômicas. Quando acaba a União Soviética, os sérvios não têm esse apoio. Não tendo esse apoio,
que acontece? Em 1991 começa o movimento separatista que levaria à extinção da Iugoslávia, esse processo conhecido como balcanização. Em 1991, Croácia católica, Eslovênia católica, Macedônia cristã ortodoxa, tá, declara independência. A Sérvia, logicamente, não aceita, há pequenos conflitos, mas temos aí os primeiros países que se separam da Iugoslávia. 1992 a 1995, coisa mais séria, é o processo de independência da Bósnia-Herzegovina, ou Herzegovina. A Bósnia é formada por muçulmanos, certo? Esses sérvios, que são cristãos ortodoxos, não aceitam perder o território da Bósnia muçulmana, certo? Então o que acontece? Existem no território da Bósnia, existem bósnios, existe uma parte de croatas bósnios e sérvios bósnios, vivendo no mesmo território. Quando a Bósnia declara independência, os sérvios bósnios não aceitam serem comandados por um governo muçulmano, muito menos os croatas. Ambos entram em guerra contra os bósnios. Tá? A guerra depois vira porque os próprios croatas acabam também sofrendo com o ataque de sérvios. Os sérvios então passam a combater croatas e bósnios. Motivo religioso, principalmente sérvios, cristãos ortodoxos, bósnios, muçulmanos. A Sérvia entra para ajudar os sérvios no poder, tá? Para tentar mantê-los, né, sob poder, por exemplo, né, contra os muçulmanos. E aí nós temos um genocídio, né, em que os sérvios vão buscar aí o extermínio dos bósnios. Daí o nome da Guerra da Limpeza Étnica. Tudo bem? Essa guerra termina em 1995, o Acordo de Dayton, tá? Em que nós vamos ter aí no mapa a divisão do território da Bósnia entre uma parte bósnia, de bósnios e croatas, e outra parte ocupada por sérvios. Tá? Assim funciona o território até hoje da Bósnia-Herzegovina. 1997, 98, Kosovo muçulmano também tenta a independência, tá? Acaba sendo massacrado pelos sérvios. Por quê? Porque os kosovares são albaneses muçulmanos, sérvios cristãos ortodoxos, um novo genocídio. Nós estamos falando de quem aí? Do ditador Slobodan Milosevic, não é? O grande carniceiro dos Balcãs, tá? Que nós encontramos, lamentavelmente, não é? Ele acaba provocando um imenso genocídio, depois acaba saindo do poder, acaba preso e morrendo aí na década de 2000 na prisão Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional, tá? Mas aí, pessoal, o que acontece? Em 2003, não é? Nós temos o fim do nome Iugoslávia e aparece o que? República, não é? Sérvia-Montenegro. 2006, Montenegro se separa, mais um país, fica a República Sérvia, que domina uma província chamada Vojvodina e a outra província Kosovo. 2008, Estados Unidos e União Europeia reconhecem, tá, a independência de Kosovo. Tá? Então aí nós temos de fato o fim da Iugoslávia. E formando o que países? Formando então o que era a Iugoslávia, hoje é Eslovênia e Croácia, membros da União Europeia, correto isso? A Croácia foi o último país a entrar em 2013. Tá? Então nós temos Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Macedônia e Montenegro. Lembrando que Macedônia em 2019 mudou o nome devido a um conflito, não é, meio diplomático com a Grécia, tá? Para Macedônia do Norte. Com isso ela vai ter o apoio da Grécia para tentar ingressar na União Europeia. Então, o fim da Iugoslávia realmente foi uma situação extremamente gravíssima com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética. Beleza? Um abraço, até mais.